Olá, meus queridos do quarto ano, como vocês estão? Estão preparados para a aula de hoje? Então, vamos finalizar o capítulo 3, tá? Então, pega aí o livro de vocês, no módulo 2, tá? Na parte de ciência, página 188. E vamos continuar nosso assunto dos seres vivos microscópicos, tá? Eu vim falar dos fungos. Então, tem fungos grandões que a gente vê no jardim, né? Daqueles aspecto mesmo do cogumelo. Mas existem microscópicos, existem fungos microscópicos, ou seja, que a gente não pode ver. Um desses fungos microscópicos são essas aqui, essas leveduras, tá? Essas aqui, ó, essas leveduras, tá bom? Olha aqui as leveduras, tá? Então, essas leveduras, a gente não pode ver sem o auxílio do microscópio, tá bom? E os fungos que formam o bolor do pão, tá? Dos alimentos que estão, esses fungos se alimentam basicamente de quê? Do açúcar e do lugar bem úmido, fechadinho. Então, o que acontece com o bolor do pão? Quando ele deu na parte de fora, não adianta tentar caçoar essa parte, não. Quando dá o bolor do pão, significa que todo o saco foi contaminado, tá bom? Então, não pode comer o restante, porque mesmo que você esteja vendo, ele está lá, tá bom? E os fungos, assim como as bactérias, também são seres decompositores. Eles também se alimentam da natureza orgânica, da matéria orgânica, em decomposição. Isso fez parte da cadeia alimentar dos seres vivos, tá? Então, faz parte do ciclo do nutriente. Aqui já é também um exemplo de como os fungos fazem parte da vida da gente. Então, o etanol, que é o combustível, que é o álcool. O álcool ele é colocado aonde? Nos carros e produz a partir de uma levedura. Essa levedura se alimenta do açúcar e o que ela produz é o álcool. Aí a gente pode ter o combustível, que é o quê? O álcool. Também tem fungos funcionando como os produtores do queijo. Aqui um exemplo do queijo gorgonzola. E ainda tem fungos que podem entrar no nosso corpo e causam doença na gente. No caso, ali é a onicomicose, que é a infecção das unhas por fungos. O próximo grupo de protozoário do micro-organismo são os protozoários. Então, protozoário também são causadores de doenças. É importante a gente se preocupar muito em conhecê-lo, porque a gente pode ficar ligado na questão da higiene, principalmente a água contaminada, a água, ou seja, a que a gente bebe, a procedência, tá bom? Por quê? Porque pode ter a contaminação, assim, com os alimentos também. Então, nesse caso, essa imagem verde que está apresentando é uma ameba, é um protozoário que causa uma doença chamada amebíase, que dá muita dor de barriga, diarreia, vômito, pode causar um desconforto terrível e, geralmente, acomete a quem? As crianças, porque as crianças não têm muito juízo nessa situação do que come, do que bebe. Então, mais uma vez, é importante a gente falar, tomar muito cuidado com os alimentos. E com a limpeza das mãos, não é só na época do coronavírus, não. Todas as épocas, a limpeza e a higiene é muito importante para vocês não se contaminarem com esse tipo de protozoário. Nesse lado aqui, existe protozoário dentro da barriguinha de um animal, tá? Olha lá o animalzinho, né? Dentro da barriguinha do animal, desse cupim aí. Também tem esse aqui, que tem alguns protozoários que causam doenças seríssimas, que podem ser fatais. Esse aqui,
que você está vendo nessa imagem é o quê? É o Trypanossomus cruzi, que ele é causador de chagas, que acomete o coração e pode causar até a morte. Tá? Nessa parte aqui do texto, a gente vai falar de Alexander Fleming, que foi um bacteriologista que fez os estudos com alguns fungos e descobriu que os fungos produziam uma substância que conseguiu matar bactérias. E essa substância que ele deu o nome de penicilina. É uma substância que é utilizada para construir, para fazer os medicamentos que a gente conhece hoje. Para construir, para fazer os medicamentos que a gente conhece hoje, que são os antibióticos, então, foi uma grande descoberta para a humanidade, que conseguiu salvar muitas vidas e ainda salva vidas, tá bom? Então, agora nós vamos corrigir, né, fazer a correção das páginas 193 e 235. Tá? Abram aí o livro na página, módulo 2, né, página 193. Então, vamos lá a questão. Fernando resolveu preparar um jantar. Ao pegar uma lata de milho no armário, ele percebeu que a embalagem estava com a tampa estufada. Por isso, ele decidiu não usar o produto na lata em seu jantar. Item A. Sabendo dos cuidados que devemos ter com a alimentação, você acha que a atitude de Fernando foi correta? Justifique sua resposta. Então, você acha que essa atitude de Fernando foi correta? Então, vamos lá. A atitude de Fernando está correta, pois é preciso analisar o estado da embalagem dos alimentos antes de consumi-los. Tá bom? Item B. Ordene as letras abaixo de 1 a 5 e descubra as palavras que completam corretamente o texto. Número 2, A. Número 1 tem a letra G. O número 4 é, número 5 S, número 3 S. Então, vamos lá. Qual foi? Gases, né? Então, a decomposição da matéria orgânica por bactéria libera o quê? Gases, né? Gases no ambiente. No caso de produtos enlatados, isso pode fazer que a lata fique estufada. Então, por que, o item C, por que não devemos consumir alimentos com latas estufadas? Por quê? Porque a lata estufada aponta que o alimento em seu interior, como o milho, está sendo degradado por uma ação bacteriana. Vamos à correção da página 235. Vamos lá, primeira questão. A pessoa da imagem ao lado está guardando o alimento na geladeira. Qual é a importância dessa atitude? Qual será? Então, essa atitude reduz as chances de o alimento ser contaminado por seres vivos microscópios, como bactérias e fungos. Item B. Você e seus familiares costumam ter essa atitude. Converse com os colegas sobre esse assunto. Item C. Aí é uma resposta pessoal, né? Aí item C. Cite um elemento que deve ser conservado na geladeira. Então, existem vários elementos, né, que devem ser conservados. Carnes, por exemplo, leite e os seus derivados também. Tá? Segunda questão. Para fazer um pão, a mãe de Patrícia utilizou ovos, leite, farinha de trigo e fermento biológico. Misturou tudo e deixou a massa em repouso por certo tempo, para depois levar ao forno para assar. Então, item A. Qual é a importância do fermento na produção do pão? O fermento faz a massa crescer, deixando o pão mais macio. Item B. O fermento biológico é composto por seres vivos microscópicos, que consumem parte do açúcar, apresenta na massa de pão, liberando gases. Escreva a primeira letra de cada imagem
e descubra qual é esse ser vivo microscópico. Então, vamos lá. Qual foi o ser vivo microscópico? Vamos lá. Leveduras, né? São essas leveduras, tá bom? Então, pessoal, está a correção, né, das páginas, certo? Corrija aí bem direitinho, com atenção, tá? E vamos ao versículo do dia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, tá? Então, vamos ler sempre o Salmo, né? O Salmo 91, tá? E aí, que vocês tenham bons estudos, tá bom? E tchau, até a próxima aula. Vamos à agenda de hoje, né? O módulo 2, da parte de ciência, página 194, tá bom?